Pronto, tá na tela aí. Pranchetinha, o Vasco, na teoria, iniciou o jogo na mesma estrutura de sempre, o 4-2-3-1, certo? Jogou com Léo e Rojas inicialmente, depois entra o Lincoln, PH, Leandrinho. Até acho que ele poderia ter sacado o Leandrinho para estar do Vitor Luiz antes ali do gol do Inter, que estava explorando muito aquele lado, ou principalmente depois do gol do Inter, botar um cara mais experiente, mas enfim, funcionou. Os dois volantes, ele optou pelo Sforza na vaga do Hugo Moura, não fez um bom jogo o Sforza mais uma vez. Sforza jogando ao lado do Matheus Cocão, que melhorou muito no segundo tempo. O Vasco no primeiro tempo não jogou. Então, assim, nem adianta avaliar muito a atuação do time pelo primeiro tempo. Dá para avaliar o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi um atropelo do Inter. Adson pelo lado direito e o Rossi pelo lado esquerdo. E aí ficava sem a bola, JP, que nem viu bola, JP jogou muito mal hoje, participou muito pouco do jogo. JP e Verratti por aqui. Essa era a estrutura do Vasco sem a bola na teoria. O que eu digo na teoria? Porque a preocupação com o Bustos fazia o Rossi baixar aqui, ó. E aí o Sforza vinha um pouco mais para a esquerda, ou o Matheus Cocão vinha um pouco mais para a esquerda, para o JP entrar nessa linha de 4. Então o Vasco passou muito tempo no 5-4-1. Quando o Praxedes entrou, foi a mesma coisa. Na teoria, ou em alguns momentos, quando o Bustos não subia tanto, segurava numa estrutura de 4-4-2 se defendendo, com a possibilidade de baixar aqui, e aí era onde o Inter ganhava o meio de campo, que às vezes o JP não baixava, sobrecarregava tanto o Cocão quanto o Sforza, e aí você tinha Bruno Gomes e Bruno Henrique batendo com o Sforza e Cocão, liberdade para o Alan Patrick entre as linhas, porque o JP não ajudava tanto nessa marcação, não foi bem no jogo. Quando o Praxedes entra, ele entra para fazer essa função aqui, que na teoria é de 10, né, de ficar um pouquinho mais centralizado. Quando o Eric Marcos, que já tinha entrado na vaga do Rossi, falha no lance do gol, inicialmente, depois a falha do Léo, mas quando o Eric Marcos falha, ele faz essa troca. Bota o Eric Marcos mais centralizado e joga o Praxedes aqui pelo lado esquerdo. Tanto que no finalzinho da partida tem uma jogada pelo lado esquerdo, que para mim o Alan Patrick ficou no limite para cometer o pênalti, no limite para tomar um vermelho, foi a jogada do Praxedes pelo lado esquerdo, do Cocão com o Praxedes, que eu falei, ó, e andava para cá, e o Eric Marcos ficou centralizado por aqui. Foi uma leitura do Paiva que eu achei bem interessante, porque eu já tinha reparado no primeiro tempo o Rossi quase numa individual com Bustos, muito preocupado com essa bola nas costas, que não era nem nas costas do Leandrinho, nas costas dele. É uma preocupação do jogo do Bustos pelo lado direito. Quando o Eric Marcos entrou, logo na sequência saiu o gol. Antes do Eric Marcos tocar na bola. Logo depois saiu o gol. E aí o Inter sentiu, demorou para encaixar, então o Vasco conseguiu alguns ataques por ali. Tanto que consegue fazer o segundo gol logo depois. E antes do gol tinha tido a chance exatamente com o Eric Marcos, dando bola para Chedes, enfim. E foi o momento onde o Eric Marcos estava sendo menos exigido defensivamente. Quando o Inter reequilibrou o jogo, ou quando o Vasco fez o 2-0 e tirou um pouquinho do pé, o Eric Marcos, que continuou fazendo a linha de meio de campo, esqueceu um pouquinho de marcar aqui no fundo. Quando ele toma a bola nas costas, e aí acaba saindo o gol do Internacional. E aí vai muito bem o Paiva, na minha visão, de fazer essa alteração. Puxa o Praxedes para cá, joga o Eric Marcos por dentro. Por quê? O Praxedes está mais acostumado a fazer função defensiva. E aí ficou ele e o Cocão aqui pelo lado esquerdo, ajudando a sustentar um pouquinho mais onde era o lado forte do Internacional, e deixa o Eric Marcos para puxar a jogada em velocidade. Já teve uma chance no fim que o Verratti deu um vacilo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, né? O Verratti tinha a opção do Eric Marcos por dentro, né? Vindo, o Verratti puxou pelo lado, o Eric Marcos estava por dentro, perna esquerda do Verratti não funcionou, e o Vasco desperdiçou a chance de fazer o terceiro gol. Mas fundamental